Como assim Pedro se converte? Pedro caminhou com Jesus. Pedro pregou no dia de Pentecostes. Ele trouxe outros judeus para Jesus. O que significa essa história de Pedro se converter? Pedro se converte aqui de uma concepção bastante pequena de ser um homem com uma visão limitada para a visão de Deus para a humanidade. Pedro se converte a pessoas e não mais a uma nação específica. Pedro se converte aos gentios. Eu me converto às pessoas para que as pessoas se convertam a Deus. E me converter às pessoas, eu tenho que ir aonde elas estão. Olá pessoal, eu sou Elizabeth e eu venho direto do Oriente Médio para fazer um chamado especial para você. Deus te chama para ser um mensageiro de uma mensagem transformadora. Deus te chama para uma missão extraordinária. Venha conosco nesse dia, caminhar para o que Deus tem para a tua vida. Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Há muito tempo que eu não participava de um culto no Brasil e é muito bom estar em casa. E antes de mais nada, eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que, através do pastor Anderson e da Márcia, nos ajudaram lá no campo, lá no Oriente Médio. Enviaram muito material para costura, enviaram uma máquina de costura. Eles conseguiram levar uma máquina de costura na mala. Não sei como que eles conseguiram entrar no país, mas tudo bem. Me enviaram computadores e isso tudo foi e tem sido de grande bênção para o trabalho que temos realizado lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Porque existe uma igreja onde nós estamos. E essa igreja, ela tem uma roupagem diferente. Ela não é como esta igreja. Mas é uma igreja que tem crescido forte e cheia da presença do Senhor. Então eu não poderia deixar de compartilhar com vocês o que Deus tem feito naquele lugar. E como aconteceu para que essa igreja nascesse num lugar que é proibido o evangelho. Quando começou a guerra, em 2011, aliás, eu estou há 14 anos neste país, no Oriente Médio, a Paula está há 13 anos. A guerra começou em 2011, com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela encorajou, influenciou a iniciar a guerra interna na Síria. E quando nós vimos a situação na fronteira, nós fomos para um lugar chamado Darya. E neste lugar nós não conhecíamos ninguém, nós só sabíamos que havia um povo ali, pessoas que estavam entrando, pessoas que estavam feridas, crianças traumatizadas porque haviam perdido seus pais, que haviam perdido seus amigos por causa do bombardeio na Síria. E fomos lá, eu, a Paula e mais 3 loucos. Nós não tínhamos praticamente nada. Mas nós tínhamos algo precioso, que é a palavra de Deus. Chegamos nesse lugar e havia há uma igreja lá, uma igreja local, que é a igreja que pertence a pessoas que nunca se converteram ao Islã, mas que são proibidas de fazer proselitismo. E nós fomos nessa igreja e falamos com o pastor: olha, pastor, nós queremos ajudar, nós queremos fazer alguma coisa para aliviar a dor dessas pessoas. E ele falou: olha, eu estou vendo que vocês têm algumas bolsas de alimentos, alguns medicamentos.
Mas essas pessoas, elas não precisam somente deste alimento. Elas não precisam somente de medicamentos. Elas precisam muito mais do que isso. Vocês podem ir lá e fazer o que nós aqui não podemos fazer como igreja. Porque somos proibidos. Porque somos perseguidos. E se eu faço isso, eu vou para a prisão. E vocês são estrangeiros, e como estrangeiros não vai passar nada, eles só vão expulsar vocês do país e tudo bem. E nós fomos, e nós começamos a visitar 25 famílias e compartilhar o evangelho com essas 25 famílias. Essas famílias, elas se converteram, foram batizadas, elas se tornaram líderes, e agora tem uma igreja forte naquele lugar. Mas nós queríamos fazer muito mais. Nós queríamos devolver a dignidade para essas pessoas. Então surgiu a ideia de fundarmos uma associação que se chama Ayla Center. Ayla significa família próxima em árabe. Nós queríamos fazer com que essas pessoas elas se sentissem em família. Que elas pudessem ter a dignidade, novamente, de ter um trabalho, de poder sustentar suas famílias, de ajudar a família. E aí começamos a oferecer muitos cursos para que eles pudessem ter trabalhos informais, porque neste país é proibido um refugiado trabalhar em trabalhos formais. Mas o nosso principal foco nunca foi assistencialismo. Sempre foi compartilhar o evangelho. Essa associação cresceu em uma proporção muito grande. E este ano nós fomos convidadas para falar sobre esse trabalho que temos desenvolvido lá no encontro de Lausanne, na Coreia do Sul. E isso não foi um trabalho feito pela Paula, por mim, foi feito por muitas pessoas que vieram até nós, que se juntaram a nós com a intenção de compartilhar esta palavra que traz vida. Mas nem tudo sempre foi fácil. Chegou um momento que eu recebi uma passagem só de volta para o Brasil, porque a minha igreja decidiu me trazer de volta para o Brasil. E foi um momento muito difícil, porque nós não tínhamos como continuar o trabalho. Teríamos que fechar o trabalho. Mas esse trabalho que nós fazemos é um trabalho que é feito por fé. Nós fomos orar. Estava a Paula e eu falei, Paula, eu vou ter que voltar e não tem como a gente continuar. E Paula falou assim, se esse trabalho é de Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Então, vamos orar. E nós estávamos orando no nosso devocional em equipe, e alguém mandou um WhatsApp para mim. Essa pessoa que me enviou um WhatsApp era uma pessoa do país, era um local, e não sabia nada do que estava acontecendo conosco. E nessa mensagem de WhatsApp, eu nunca abro mensagem de WhatsApp quando eu estou no meu devocional. Mas eu não sei, eu senti alguma coisa, e a Paula falou, abre, vamos ver o que é. E falava assim, Beth e Paula, eu não sei porquê, mas Deus pediu para que eu falasse isso para vocês. Eu me agrado do que vocês têm feito. Este trabalho é meu. Não se preocupe. Está tudo resolvido. Eu tenho controle de tudo. Passaram-se 2 dias, certo? E uma pessoa me ligou. Essa pessoa estava em Portugal. E perguntou, Beth, o que você precisa no projeto aí, que a gente possa te ajudar?
Aí eu falei assim, olha, eu preciso de sustento. Porque se eu não tenho sustento, eu não posso ficar e o projeto vai ter que fechar. E essa pessoa me disse, olha, me dê algum tempo que eu vou tentar resolver isso. Passou 1 hora, a pessoa liga de novo para mim. Olha, está resolvido. Nós vamos te sustentar e também vamos ajudar o projeto. Para que o projeto possa ter uma ajuda maior. Mas tem uma condição. E eu falei, oh my God. Uma condição? Sim, tem uma condição. E qual é a condição? Você tem que se tornar batista. Oh, eu era presbiteriana. Aí ele falou assim para mim, olha, mas você não precisa batizar de novo. Tudo bem, eu... Mas foi essa condição que, na verdade, eu fui batizada por imersão, tá? Estou brincando. Eu falei, se é isso, tudo bem. Porque não existe denominação quando você está num campo. Existem seguidores de Jesus que obedecem ao mandato dele. E então eu me tornei batista. Hoje eu estou batista. E eu gostaria de dizer que o trabalho tem crescido. Nós temos uma igreja forte. Multiplicou, pastor. Multiplicou e a igreja tem sido de grande bênção. E eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo curto, para que vocês possam ter mais ou menos a noção, a dimensão do que nós fazemos lá. Para o mercado de trabalho.
das crianças e muito feliz de poder estar compartilhando com elas e dando essa oportunidade delas aprenderem e se divertirem um pouco e sair um pouco dessa realidade tão difícil que é para as crianças refugiadas aqui na Zona Norte. Que Deus abençoe vocês que fazem parte desse trabalho. Eu gostaria de compartilhar a história de uma pessoa que, por causa deste trabalho que nós desenvolvemos, hoje ele faz parte da nossa família. O nome dele é Ibrahim. Ibrahim, ele vivia numa cidade na Síria e ele tinha uma enfermidade muito grave no coração. Ibrahim precisava passar por uma cirurgia. E isso tudo foi antes da guerra. Ele precisava passar por uma cirurgia e os médicos eles não garantiram a Ibrahim que ele sobreviveria. Era uma cirurgia de emergência. Ele tem 3 filhos. Ele é um homem jovem. E, neste momento, no hospital, Ibrahim falou com o Senhor. Ele falou: Senhor, não me deixa morrer. Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, e eles precisam de mim. A cirurgia de Ibrahim seria no outro dia, no dia seguinte. E nessa noite, Ibrahim teve uma visão. Ele não sabe se foi uma visão ou se foi um sonho. Mas um homem de branco se revelou a Ibrahim. E disse para Ibrahim: Ibrahim, amanhã você vai ser diferente, porque eu vou te curar. Mas depois você vai ter que buscar os Maserriim, porque os Maserriim têm uma mensagem para compartilhar com você. No outro dia pela manhã, Ibrahim estava caminhando pelo corredor do hospital e o médico viu e falou: o que você está fazendo? Você não pode estar andando. É muito perigoso. A sua operação é daqui 1 hora. E Ibrahim falou: não, eu estou bem. Eu estou muito bem, eu posso até correr. O médico olhou para ele e falou: não, não é possível. Fizeram todos os exames e eles viram que Ibrahim estava curado. Ele não tinha nada. Passou o tempo, começou a guerra. Ibrahim não procurou os Maserriim. Passou a guerra. Eles foram para o país onde nós moramos, cruzou a fronteira. E nós começamos a trabalhar perto da casa de Ibrahim. E os filhos de Ibrahim começaram a frequentar o centro, as aulas de taekwondo, as aulas de esportes que nós temos no centro. A esposa dele começou a vir também. E chegou um ponto que a esposa se converteu. A filha se converteu. O filho se converteu. Fomos visitar a casa de Ibrahim. E Ibrahim
compartilhou conosco. Deus falou para que eu buscasse vocês. Mas eu fui resistente. Agora eu não posso mais me render. Eu quero conhecer o Deus que vocês servem. Eu quero conhecer o Deus que vocês cultuam. Eu quero conhecer Jesus. Nós compartilhamos com o Ibrahim. Toda a sua família está convertida ao Senhor Jesus. E essa família foi a família que o pastor Anderson batizou quando esteve lá em novembro. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre outro homem que Deus chamou pelo nome. Assim como Ibrahim foi chamado pelo nome aquela noite que ele estava tão desesperado, com medo da morte, Deus também chamou outro homem, que eu gostaria de caminhar com você através da história de vida deste homem. Eu gostaria de caminhar com você na história deste homem que foi chamado pelo nome para uma missão extraordinária. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 10. Amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, e bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. A história de Cornélio é uma história fascinante e envolvente. Mas quem é Cornélio? Quem é esse homem? A Bíblia diz que Cornélio
era um centurião romano, que ele liderava 100 homens, mais ou menos 100 homens. Cornélio era como se fosse um capitão do exército atual. A Bíblia também diz que Cornélio era um homem bom. Eu creio que um homem bom acima de qualquer padrão humano. Ele era um homem devoto, um homem que temia Deus. Ele era um homem generoso, um doador generoso. Ele também era um homem que orava. Ele era alguém que estava seguindo ao Deus de Israel. Ele era um simpatizante do judaísmo. Interessante que, se nós olharmos para a posição que ele tinha, ele poderia facilmente usar do seu poder e oprimir o povo. Porque é isso que geralmente as pessoas fazem quando elas têm poder. Mas no verso 22 diz que ele era um homem justo e temente a Deus. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Então, naquele dia, Deus envia o seu anjo à casa de Cornélio, bem no momento que ele estava orando, e o chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome para uma missão extraordinária. Cornélio, talvez Deus esteja chamando você agora para uma missão extraordinária. Vocês conseguem imaginar este momento? O anjo caminhando em direção a Cornélio. O anjo se aproximando e chamando Cornélio pelo nome. Cornélio. Cornélio ainda não conhecia Deus. Cornélio estava buscando a Deus. Ele queria conhecer a este Deus de Israel. Mas ele não conhecia a Deus. Mas Deus já conhecia Cornélio. Deus já conhecia cada detalhe da vida de Cornélio. Eu olho daqui e vejo muitas pessoas. Eu não conheço todos vocês pelo nome. Eu conheço algumas pessoas. Eu conheço a Beth, o Paulo. Mas eu não conheço o nome de todas as pessoas que estão aqui. Mas Deus conhece o nome de cada pessoa que está aqui. E Ele não só conhece o nome de cada um de nós que estamos aqui, Ele conhece o detalhe da vida de cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas vitórias. Ele sabe de tudo. Eu começo a imaginar Cornélio olhando para o anjo e Cornélio estava assustado. De repente, o coração dele estava acelerado, porque afinal de contas, o anjo do Senhor estava ali, chamando ele pelo nome. E Cornélio, com a voz um pouco que trêmula, meia engasgada, e ele responde: "Que é, Senhor?" Vocês conseguem imaginar isso? Porque a Bíblia fala que ele estava assustado. Porque esta é a pergunta que Deus quer ouvir de cada um de nós. Deus quer ouvir de cada um de nós com aquele temor: "Que é, Senhor? Eu estou aqui, Senhor."
E naquele momento que o anjo fala com Cornélio, e ele responde ao anjo com uma pergunta, vem outra pergunta às nossas mentes hoje. Que nós questionamos, por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Não é essa pergunta que a gente faz toda vez que a gente lê esses textos? Por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Deus estava vendo o desejo de Cornélio de ter esse relacionamento com ele. Seria tudo mais fácil. O anjo poderia dizer assim: olha, Cornélio, o negócio é o seguinte. Sabe o Messias? O Cristo, ele veio para morrer por toda a humanidade. E você está incluído aí, olha. Sabe, eu vou te passar as 4 leis espirituais, para você entender como que você vai conhecer esse Deus, como você vai ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com esse Deus. Tudo seria muito fácil se fosse dessa maneira. E tudo estaria resolvido. Mas não. Não é desta maneira que Deus quer fazer as coisas. Não é dessa maneira. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar o homem. Deus quer usar a sua igreja. O anjo, ele pode até entrar no processo. Mas Deus quer usar você como mensageiro. Nós temos trabalhado ali e nós temos visto isso acontecer, porque da mesma maneira que aquele homem de branco poderia ter falado para Ibrahim quem ele era, ele pediu para Ibrahim procurar os cristãos. A mesma coisa, isso acontece todos os dias lá conosco. Pessoas que nos buscam, olha, eu tive um sonho, que um homem me disse isso, para que eu buscasse vocês, para que vocês nos explicassem. Deus quer usar a sua igreja. Sabe, interessante? Todas as casas que nós visitamos e nós compartilhamos o evangelho, nós nunca chegamos lá e abrimos a Bíblia e começamos a pá. Nunca. Porque a iniciativa nunca pode ser nossa. A iniciativa tem que ser deles. Eles estão sedentos de conhecer a verdade. Todas essas 60 pessoas que nós temos discipulado, que têm crescido como igreja, todos eles se converteram porque um dia chegaram para nós e perguntaram: eu quero saber. Eu sonhei. Eu me sinto incomodado. Antes de vir para cá, Ilham, ela me ligou e conversando comigo com uma voz meia embargada, ela falou: eu tenho algo para falar com você. Mas eu não posso falar por telefone. Eu não consegui falar com Ilham porque nós viajamos para cá e acabei não falando com ela. Mas Deus se revelou a Ilham. E a gente já deixou um grupo lá responsável para estar discipulando Ilham. É dessa maneira. Deus quer usar você. Deus não quer usar o anjo. Eles gostariam de ser usados, né? Mas Deus quer usar a mim. Deus quer usar você. Nós, como igreja, temos a mensagem que a humanidade anseia em conhecer. Sabe, interessante que Cornélio, ele não questiona. Cornélio não questiona o mandato de Deus, ele simplesmente obedece.
porque ele ansiava em conhecer esta mensagem. Então ele chama os seus 2 servos e um dos soldados, que também ansiava em conhecer a verdade, e diz: olha, vá lá em esse lugar, em Jope, aqui está a direção. Coloca aí no seu GPS que você vai chegar lá direitinho. Vai lá, porque tem um tal de Pedro que tem algo muito importante para nos ensinar. Traga ele para cá. Nós temos essa mensagem, irmãos. A igreja tem essa mensagem. E que privilégio sermos mensageiros dessa mensagem que traz vida. Que privilégio sermos mensageiros de uma mensagem restauradora, transformadora. Que privilégio sermos mensageiros desta palavra que tem nome, e o seu nome é Jesus. Aleluia. Ser mensageiros desta mensagem até os confins da terra. Somos chamados para ir àqueles lugares que ninguém quer ir. Estes lugares distantes. E lá na fronteira da Síria, a vida não é fácil lá. O pastor viu. É deserto, é pobreza. Mas Deus nos chama para ir a esses lugares. Deus nos chama para ir para o Oriente Médio. Deus nos chama para ir para a Ásia. Deus nos chama para ir para a Europa. Há muitos Cornélios neste lugar. Mas nem tudo é fácil. Nem tudo é fácil. Porque ao mesmo tempo que Deus chama Cornélio pelo nome, e Cornélio obedece, Deus também tem que chamar Pedro. E ao chamar Pedro, ele tem que quebrar todos os paradigmas que o judaísmo tinha sobre ele. Toda a influência que essa estrutura religiosa tinha sobre ele. Então Deus dá uma visão para Pedro. Deus dá uma visão para Pedro. Vocês conhecem Pedro? Pedro tinha o péssimo hábito de dizer não a Jesus. Certo? A gente pode ver isso em Mateus 16, 22, quando Jesus estava dizendo tudo o que ia acontecer com ele. Aí Pedro diz: não, Senhor, isso não. Não, nunca. Ou também quando ele, em João 13:8, quando ele, não, você não vai lavar os meus pés. Ele tinha esse péssimo hábito de dizer não para Jesus. Se vocês forem comparar a resposta de Pedro a Deus, não, Senhor, com a resposta de Cornélio a Deus, que é, Senhor. Parece que Cornélio está mais receptivo a Deus do que Pedro. Porque Pedro está praticamente colocando Deus dentro de uma caixa com limites. Porque Pedro está tentando limitar a graça e misericórdia de Deus para a humanidade. Porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Não, Senhor, eu não posso. Não, Senhor, desse jeito não. Estou errada? Às vezes agimos como Pedro. Aí Deus tem que dar um chacoalhão, não é verdade? Assim como ele deu em Pedro, Deus dá um chacoalhão para que ele entenda e mude seus pensamentos. Pedro, não chame impuro o que eu purifiquei. Igreja, para de dizer não para Deus. Para de encontrar desculpas para o que Deus tem chamado você a fazer. Deus
Deus tem um chamado extraordinário para cada um de nós. Pare de tentar colocar Deus dentro de uma caixa, porque Deus é muito mais do que isso. O pastor Anderson e a Márcia estiveram conosco no nosso culto. Eles não encontraram um templo como este. As cadeiras nem eram colocadas assim. Porque lá tem uma igreja com uma roupagem diferente. Muitas vezes nós nos reunimos no nosso centro comunitário, mas às vezes, para não levantar suspeita, nós nos reunimos em casas. Outras vezes nós nos reunimos no deserto. Outras vezes nós nos reunimos nos parques. Essa é a igreja que tem nascido lá. Deus não se limita a 4 paredes. Por isso nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Deus quer que vaiamos, que nós possamos ir nessa missão extraordinária que Ele tem para a sua igreja. E seguindo Pedro, eu imagino quando esses 3 homens estão indo ao encontro dele, convictos de levá-lo para que pudesse compartilhar, ensinar o que ele conhecia. Porque lá estava esperando Cornélio, estava a sua família, todos ansiosos para ouvir esta mensagem. Eu imagino a reação de Pedro quando ele abre a porta e dá de cara com esses três gentios. Talvez Pedro deva ter pensado, eu acho que eles bateram na porta errada. Porque, afinal de contas, eles são gentios e eu sou judeu. Eu sou o cara, eles não são nada. E mais uma vez, Pedro tem que se render à voz de Deus. Não chame impuro o que eu purifiquei. E aí, Pedro os recebe como convidados. E ele fez isso contra todos os costumes do povo judeu daquela época. Porque quando nós recebemos alguém no Oriente Médio, nós não simplesmente recebemos e colocamos num quarto para dormir. Nós recebemos com o melhor que temos. E eu imagino que Pedro teve que fazer isso. Ele teve que, como se diz, fazer sala para eles. Ele teve que conversar com eles. Ele teve que ter uma comunhão com esses 3 homens. Vocês conseguem imaginar essa situação? 2 escravos, um soldado romano, um judeu, um curtidor, tudo ali, junto. Deus é maravilhoso. Deus faz essas coisas. Normalmente, um judeu teria dito para esses 3 homens: muito prazer em conhecê-los, mas vocês não podem entrar aqui, vocês têm que ficar aí na rua, ou vocês podem descer um pouquinho mais ali, no final da rua tem uma pensão, vocês podem dormir ali e amanhã nós seguimos viagem. Mas Pedro recebeu esse gentio. Pedro foi contra os costumes e tradições de Israel. Mas Pedro não foi contra a palavra de Deus. Pedro não foi contra a palavra de Deus. Porque Deus queria que o seu povo fosse luz às nações, para que eles conhecessem o verdadeiro Deus. Pedro não só recebeu os gentios, como também no outro dia foi com eles para a casa de Cornélio para compartilhar esta mensagem. Então eu posso dizer que neste momento Pedro se converte. Aí de repente vocês podem estar me dizendo: como assim Pedro se converte? Pedro caminhou com Jesus. Pedro pregou no dia de Pentecostes.
Ele trouxe outros judeus para Jesus. O que significa essa história de Pedro se converter? Pedro se converte aqui de uma concepção bastante pequena de ser um homem com uma visão limitada para a visão de Deus para a humanidade. Pedro se converte a pessoas e não mais a uma nação específica. Pedro se converte aos gentios. Pedro se converte aos gentios. Vocês conseguem entender a dinâmica de Deus? Eu me converto às pessoas para que as pessoas se convertam a Deus. E me converter às pessoas, eu tenho que ir aonde elas estão. Este é o convite que eu gostaria de fazer esta manhã para vocês. Vocês estão dispostos a se converter a milhões de muçulmanos que anseiam em conhecer ao nosso Deus? Vocês estão dispostos a ir comigo nessa caminhada ao encontro dessas pessoas? Vocês estão dispostos a ir comigo lá no Dáhia? Este é o desafio para vocês. Mas eu tenho um resultado para vocês. Quando eu sou capaz de me converter às pessoas, eu tenho resultado como a gente vê aqui no final do capítulo 10. Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. O resultado é conversão. Conversão ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu chamo vocês a se converterem às pessoas, se converter a pessoas da nossa casa, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão fora do nosso país, é sentir essa compaixão, porque é isso que Jesus nos chama. Se vocês querem realmente ser agentes que dê frutos, se converta a pessoas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te glorificamos, ó Pai. Deus, é tão maravilhoso quando nós entendemos a dimensão da Tua palavra, que não se limita a nós, ela vai além. É tão maravilhoso, ó Pai, ver e entender a Tua palavra que nos ensina o verdadeiro significado do nosso cristianismo, da nossa fé. E a nossa fé, ela não se restringe a estar aqui estáticos, mas é uma fé dinâmica que nos leva a tantos lugares. Esta fé que nos faz presenciar milagres. Ó Deus, é tão bom entender que somos esses mensageiros. Esses mensageiros desta palavra que transforma. E é tão bom ver as pessoas sendo transformadas por ela, por esta palavra.
É tão bom ver a alegria de pessoas que entendem o real motivo delas existirem. E eu oro por essas pessoas. Eu oro pela igreja que tem crescido lá no Oriente Médio. Eu oro por esta igreja porque nós somos uma família. Ainda que estejamos distantes geograficamente, ainda que falemos línguas diferentes, temos uma cultura diferente, mas nós somos a tua igreja. E que possamos, ó Pai amado, juntos estar cumprindo, ó Pai, esse chamado que o Senhor nos fez, para essa missão extraordinária, porque o Senhor nos chama pelo nome. E é tão bom saber que o Senhor sabe o nosso nome. E o Senhor nos chama pelo nome, como o Senhor chamou a Ibrahim, como o Senhor chamou a Cornélio. E nos chama para fazer parte dessa grande comissão, Pai. Deus abençoe essa igreja, que elas sigam com esse desejo de dar frutos, e frutos em abundância. Obrigado, Pai, por este tempo que nós pudemos aqui caminhar juntos na história deste homem, que também é a nossa história. Te agradeço, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.